Oi pessoal, tudo bem? Aqui é a professora Pamela e hoje a gente vai falar sobre o sistema ABO dos tipos sanguíneos. Bom, pessoal, primeiro de tudo a gente precisa falar da parte genética, tá? O sistema ABO ele é determinado por genes e é um caso de alelos múltiplos. A gente já teve aula de alelos múltiplos, vou deixar aqui em cima para vocês, mas o que quer dizer isso? Quer dizer que a gente tem mais do que duas opções quando a gente forma aquele parzinho de genes que dá essa característica, tá? Então, nesse caso aqui, a gente vai trabalhar com 3 genes diferentes. O gene para o tipo sanguíneo A, o gene que codifica o tipo B e o gene que não codifica nenhum dos dois, tá? Então, pessoal, a gente vai trabalhar aqui com a nossa tabelinha de fenótipo e genótipo. Fenótipo é a característica dada, genótipo, a parte genética, os genes associados a essa resposta junto com fatores ambientais, tá? Bom, pessoal, a pessoa que tem tipo sanguíneo A, ela vai ter duas possibilidades de genótipos. Ela pode ser IA, então vejam que IA é um gene e A é o segundo gene, tá? Então é um I com um A sobrescrito, como se fosse um elevado, sabe lá da matemática, ao quadrado? Tipo isso. Então, o IA é o gene que determina a molécula que caracteriza A. Então, a pessoa ela pode ser homozigota, como a gente vê aqui, IA, ou ela pode ser heterozigota, como a gente vê aqui, ó, IA, Izinho. Então, o I que está junto com A, a gente pode chamar de Izão ou de I, simplesmente, mas o outro, ele vem minúsculo, ele é Izinho e não tem nada sobrescrito. Então, são genes diferentes. O IA codifica a informação para o A e o Izinho não codifica nem do A nem do B. E repare que o Izinho, ele é recessivo em relação ao A. Por isso que a pessoa do tipo A pode ter apenas um gene para A e ter um Izinho também, tá? Então, isso é possível porque IA domina Izinho. No caso da pessoa do tipo B, é exatamente o mesmo raciocínio. Só que aqui a gente vai trabalhar com o gene para o tipo B. Então, é o gene IB, o gene que é o I maiúsculo e o B lá em cima. Então, a pessoa também pode ser homozigota, ter 2 genes, né, para o tipo B, ou então ser heterozigota, em que ela tem um gene para o B e um Izinho, porque o B também é dominante em relação ao Izinho. Então, tanto o gene para o A quanto o gene para o B, os dois dominam Izinho. Mas olha só que interessante, o caso do tipo AB, ele vai ser um caso de codominância, tanto que a gente também falou do sistema BO lá na nossa aula de codominância, também vou deixar aqui para vocês. E o que quer dizer isso, gente? Quer dizer que um gene não ganha do outro, um não é mais forte que o outro. Então, quando se junta um gene para A e um gene para B, eles atuam juntos, as duas características se manifestam, por isso que existe o tipo sanguíneo AB, tá? Então, um não ganha do outro, não existe dominante recessivo entre o gene do A e o gene do B, tudo bem? Então, eles são codominantes. E reparem que aqui a gente só tem um genótipo possível, que é esse IA e B. E no caso do O, que é esse aqui de baixo, a gente também só tem um genótipo possível, porque o O é aquele tipo sanguíneo que não tem característica do A e nem do B, não tem as moléculas que caracterizam esses tipos sanguíneos. A gente vai falar delas daqui a pouco, tá? Mas então esse O vai ser a junção dos recessivos, que é o Izinho, né? Então, quando a pessoa acaba tendo aqueles 2 Is recessivos, que não é nem o I que codifica a molécula do A, nem a do B, ele vai ser Izinho e, portanto, vai ser do tipo O. Agora a gente vai falar sobre o que significa ser do tipo sanguíneo A, ser do tipo sanguíneo B, do AB ou do O, tá? Então, pessoal, o que é isso? Essas características, elas vão ser determinadas de acordo com moléculas que aparecem nas nossas células sanguíneas, nas hemácias especificamente. Então, existem moléculas que a gente chama de aglutinogênios, como está escrito aqui, que vão ficar sobre a hemácia. E aí, a gente tem 2 tipos dessa molécula para estudar aqui o sistema ABO. Tem a molécula que leva o nome de A e a B.
tá? Então são dois tipos diferentes, aqui eu fiz de cores diferentes para ficar mais didático para vocês, mas eu preciso que vocês entendam que são glicoproteínas, não são bolinhas, são moléculas, tá? Então a gente tem esses aglutinogênios. E, por outro lado, também existem aglutininas, como tá escrito aqui, que são como se fossem anticorpos que atacam essas moléculas aglutinogênios. E cada tipo sanguíneo vai ter uma combinação diferente. Então, no tipo sanguíneo A, como a gente pode ver nesse quadradinho aqui, a pessoa vai ter os aglutinogênios sobre a hemácia, esses aglutinogênios que caracterizam o A. E no plasma, naquela parte líquida do sangue, vão aparecer as aglutininas do tipo B. Só que essas aglutininas a gente chama de anti-B, tá? Por quê? Porque elas atacam, elas têm afinidade com a molécula do B. Então vejam como é tudo perfeitinho, né? Se fosse anti-A aqui, iria atacar o próprio organismo, iria atacar essa própria célula desse indivíduo. Então o indivíduo que é A, ele não pode ter aglutininas que atacam A, ele tem aglutininas que atacam o B, certo? E a pessoa que é B, vamos aqui para o outro quadrado, ela tem aglutinogênios na sua célula, moléculas associadas à sua superfície do tipo B. Enquanto lá no plasma existem as aglutininas anti-A. Então, essas aglutininas atacam a molécula do A. E é por isso, gente, que a gente tem aquelas questões de compatibilidade ou incompatibilidade nas transfusões, por conta dessa questão, tá? E aí, os outros dois últimos casos, eles levam em conta esse mesmo raciocínio. Olha só, a pessoa que é AB, ela é AB por quê? Lembra que ela tem um gene para A e um gene para B? A gente viu aqui na tabelinha. Essa situação faz com que ela não possa ter nem anti-A nem anti-B, porque senão ela ia atacar ela mesma, o próprio organismo. Isso não pode acontecer, tá? Então, o que acontece? Essa pessoa não vai ter nenhuma aglutinina no seu organismo. Então, por isso que ela tá aqui nesse desenho, só a célula sendo representada com os aglutinogênios, tanto do A quanto do B. E no último caso, que é o caso do tipo sanguíneo O, já vai ser o inverso, né? Porque o O, ele não tem aglutinogênios nem do A nem do B na sua superfície. Então, eu sempre falo para os alunos, lembra que O aparece 0, não tem nenhum dos dois. Mas por outro lado, nas aglutininas, ele vai ter anti-A e vai ter anti-B também. Porque afinal de contas, ele pode atacar os dois, que ele não vai se atacar. Tá? Pessoal, é muito importante que vocês entendam que aqui a gente está vendo somente sistema BO. A gente não está falando ainda daquele positivo negativo, a gente vai ter outra aula para isso, tá? Então, aqui não está falando de fator RH. Quando a gente fala de sistema BO isoladamente, é assim que funciona. E isso vai se aplicar também para o que a gente vai estudar lá nas transfusões, tudo bem? Então, vamos lá. Como que vai funcionar a questão das transfusões? Essa questão, ela vai se referir justamente ao caso de aglutinina e aglutinogênio reagindo. Porque as aglutininas, que são esses anticorpos, atacam os aglutinogênios. Mas o que exatamente que isso quer dizer, gente? Quando eles se ligam, ocorre destruição dessas células. E essas células não só são destruídas, perdendo a sua função, né? Então, no caso das hemácias, transportam oxigênio, como também existe a questão de que elas se aglomeram, formam como se fossem uns carocinhos, uns coágulozinhos. É que a palavra coágulo tem um sentido específico, né? Mas só para vocês entenderem, como se fossem uns carocinhos e pode bloquear vasos sanguíneos também. Então, essa reação a gente não quer que ela aconteça, porque vai prejudicar muito o organismo. E é isso que se pensa no caso das transfusões, tá? Então, desde que se sabe que existem essas variedades de tipos sanguíneos, a gente tem que tomar esse cuidado, porque senão pode ter uma reação maciça e muito grave. E aí, a gente vai comentar justamente disso agora, na nossa parte de transfusão sanguínea. Então, pessoal, o que vai acontecer na transfusão? A gente tem que considerar sempre o aglutinogênio de quem está doando e as aglutininas de quem está recebendo, tá? Então, vou explicar para vocês os exemplos. Aqui, a gente tem um resumão de tudo que pode, quais transfusões são permitidas, são seguras, tá? Então, olha só, o O
ele pode doar para todo mundo, inclusive para si mesmo. Olha essa setinha aqui. Por quê? Na célula do O não tem aglutinogênio. Então, se ele cai aqui no A, por exemplo, o A tem anti-B para atacar células. O O não tem molécula B, então ele não vai ser atacado. E se esse O doa para o B? O B, ele tem anti-A no seu plasma, então ele também não vai ser atacado. Se ele doa para o AB? O AB nem aglutinina tem no seu plasma, então tudo bem, tá? Por isso que o O, ele é o doador universal. Ele pode doar para todo mundo. Uma dúvida que você pode ter a partir disso que eu tô explicando mas professora, quando doa o sangue, não vai todos os componentes? Então, por exemplo, se essa pessoa O doa aqui para o B, esses anticorpos não vão atacar essas células aqui? Iriam, só que hoje em dia o sangue doado ele vai ser todo separado em componentes. Então, para evitar mesmo esse tipo de incompatibilidade, a gente tem essa separação de hemácias, de plasma e tudo mais. Então, por isso que a gente considera as hemácias de quem está doando, caso essa pessoa que esteja recebendo precise de hemácias, no caso, né? E os anticorpos dessa pessoa que está recebendo. Então, para não ter essa incompatibilidade entre o plasma de quem está recebendo e a célula que está chegando ali, caso o componente necessário que essa pessoa precisa mesmo receber seja a célula. Tudo bem? Então, pessoal, espero que vocês tenham gostado. Deixa aí seu comentário, a sua sugestão para os próximos vídeos, as suas dúvidas. Se você não entendeu alguma coisa, se inscreve e até a próxima!